Em um planeta cortado por rios e mares, as pontes surgem como verdadeiros monumentos à engenhosidade humana, conectando não só comunidades, mas também impulsionando o progresso. Mas o que acontece quando essas estruturas gigantescas, projetadas para desafiar a gravidade, acabam cedendo a ela? No vídeo de hoje, vamos explorar 10 pontes que desabaram ao redor do mundo, entendendo os motivos por trás desses colapsos e, principalmente, as lições que aprendemos com esses eventos. Preparem-se, porque algumas dessas histórias são de arrepiar os cabelos, igual filme de terror. Nossa jornada começa na Itália, com a tragédia da Ponte Morandi, em Gênova. Este evento chocou o mundo e deixou uma marca indelével na história da engenharia civil. Em agosto de 2018, essa ponte, uma verdadeira artéria da cidade, ruiu no meio de um temporal. A tempestade foi intensa, mas a fragilidade da estrutura foi o verdadeiro vilão. Carros e caminhões foram engolidos pelo vão. Vidas interrompidas em segundos, como num piscar de olhos. A cena era de puro desespero, com veículos despencando no vazio. 43 pessoas perderam a vida naquele dia fatídico. Famílias foram devastadas e a cidade entrou em luto profundo. A investigação apontou um coquetel fatal, manutenção precária, digna de obra de prefeitura e falhas no projeto original. A negligência foi evidente em cada detalhe. Construída nos anos 60, a ponte não estava preparada para o trânsito pesado, tipo a Marginal Pinheiros em horário de pico. O aumento do tráfego ao longo dos anos foi ignorado. A falta de atenção às rachaduras e a corrosão nos cabos de aço foram a gota d'água. Pequenos sinais de deterioração foram negligenciados até ser tarde demais. A tragédia escancarou a fragilidade de infraestruturas antigas em regiões densamente povoadas. A necessidade de modernização e manutenção constante ficou evidente. A negligência cobra caro, e a moeda, muitas vezes, são vidas humanas. A Ponte Morandi é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a manutenção é deixada de lado. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos, à icônica Ponte Tacoma Narrows, localizada no estado de Washington. Apelidada carinhosamente de Galloping Gertie, devido ao seu notável balanço, a ponte era considerada o suprassumo da engenharia moderna quando foi inaugurada em julho de 1940. Mas a glória durou pouco. Em novembro do mesmo ano, ventos que nem eram tão fortes assim começaram a açoitar a ponte de maneira preocupante. O balanço aumentou progressivamente, transformando a estrutura num verdadeiro brinquedo de parque de diversões desgovernado, balançando de um lado para o outro, e então, num momento apavorante, registrado em vídeo para a posteridade, a ponte veio abaixo de forma dramática. A causa: um fenômeno físico conhecido como ressonância, onde as vibrações se amplificam. O desastre, apesar de não ter causado mortes, foi um divisor de águas na engenharia civil, destacando a importância crucial da aerodinâmica no design de pontes e outras estruturas. Agora vamos para o Canadá, onde a Ponte de Quebec guarda a triste memória de duas tragédias. A primeira em 1907, durante a construção. Uma parte da ponte desabou, levando dezenas de trabalhadores consigo. 9 anos depois, em 1916, um novo desastre. Durante a instalação da seção central, um erro de cálculo causou um segundo colapso. 13 trabalhadores perderam a vida. As lições aprendidas com essas tragédias ajudaram a moldar os padrões de segurança na construção de pontes no mundo todo. Destino: Flórida. A ponte Sunshine Skyway foi palco de um desastre incomum e trágico. Em maio de 1980, um temporal daqueles, de virar a cidade do avesso, atingiu a região com força devastadora. Um navio cargueiro, o Summit Venture, perdeu o rumo em meio à tempestade e se chocou violentamente contra um dos pilares da ponte. Uma seção de 376 metros desabou, levando consigo carros e um ônibus lotado de passageiros que não tiveram chance de escapar.
35 pessoas morreram nesse trágico acidente, deixando a comunidade em choque e luto. A investigação apontou o temporal severo, erros de navegação e a falta de proteção adequada na ponte como fatores que contribuíram para a tragédia. A ponte foi reconstruída com mais segurança e o desastre serviu de alerta sobre a importância de se considerar os riscos, tanto naturais quanto humanos, no símbolo de resiliência e aprendizado. Cruzamos o Atlântico rumo a Portugal. Lá, a ponte Hintze Ribeiro encontrou seu fim trágico em 2001. Numa noite de março, um ônibus atravessava a ponte quando ela simplesmente cedeu. O ônibus, junto com 3 carros, mergulhou nas águas do Rio Douro. 59 vidas se perderam. A investigação revelou que a ponte, corroída pelo tempo e pela falta de manutenção, não aguentava mais o tranco do tráfego moderno. A tragédia escancarou a fragilidade das infraestruturas antigas em Portugal, levando o país a uma reavaliação geral da segurança de suas pontes históricas. Próxima parada: Austrália. A ponte Westgate, em Melbourne, carrega a cicatriz de uma tragédia. Em outubro de 1970, ainda em construção, a ponte desabou, matando 35 trabalhadores. A investigação apontou um erro de cálculo na tensão dos cabos de aço como causa do colapso. A tragédia expôs falhas nos procedimentos de segurança e na supervisão da obra, levando a uma revisão completa dos padrões de segurança na construção civil australiana. A ponte foi reconstruída com reforço na segurança e hoje serve como um memorial às vítimas. Rumo a Taiwan, onde a ponte de Nanfangao desabou de repente em 2019. Numa manhã de outubro, um caminhão-tanque atravessava a ponte quando tudo ruiu. O caminhão, junto com vários barcos de pesca, foi engolido pelas águas. 6 pessoas perderam a vida. A investigação revelou falhas no projeto, corrosão nos cabos de aço e, claro, falta de manutenção. A tragédia mostrou que a vigilância constante é fundamental, mesmo em estruturas modernas. O colapso gerou um debate nacional sobre a segurança das infraestruturas em Taiwan. De volta aos Eruacha. A ponte US 35 Daro, em Minneapolis, desabou em 2007, bem na hora do rush. A ponte estava lotada quando o desastre aconteceu. De repente, o asfalto cedeu, e dezenas de veículos caíram no vazio. 13 pessoas morreram, e mais de 100 ficaram feridas. A investigação apontou a falha em uma placa de aço como a causa. A tragédia expôs a fragilidade da infraestrutura americana, levando a uma revisão nacional da segurança de pontes e à criação de novos padrões de inspeção. Agora, Ucrânia. A ponte de Vyshgorod sofreu um colapso parcial em 2021. Em junho, um caminhão pesado passava pela ponte quando a estrutura cedeu parcialmente. Por sorte, ninguém morreu, mas o susto serviu de alerta. A investigação apontou a falta de manutenção e o estado precário da ponte como as principais causas. O incidente escancarou a necessidade urgente de investimentos na infraestrutura ucraniana. A ponte de Vyshgorod serve como um lembrete: negligenciar a infraestrutura tem consequências. De volta à Itália para o último capítulo da nossa jornada. A ponte Ponchevera desabou em 1979. Numa noite de junho, um trecho da ponte ruiu, levando carros e caminhões para o abismo. 40 pessoas perderam a vida. A investigação apontou a corrosão em um dos cabos de aço como a causa. O desastre chocou a Itália e o mundo, mostrando a importância da manutenção preventiva em grandes estruturas. A ponte Ponchevera continua sendo um símbolo das consequências da negligência. As histórias que vimos hoje são tristes, mas nos ensinam muito. Esses desastres mostram que manutenção, avanços na engenharia e vigilância constante são vitais para a segurança de todos. Com a tecnologia, novas técnicas surgem para evitar tragédias como essas. Qual dessas histórias te chocou mais?
Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Até a próxima!